Olá, e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai destrinchar um material de estudo que é, assim, pura estratégia para quem está na reta final. Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. O material que a gente tem em mãos é o caderno SPSS 18. O tema central dele é arquivologia, cobrindo classificação, métodos de arquivamento e, claro, a famosa tabela de temporalidade. O nosso foco aqui é total no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alero, e principalmente nas armadilhas que a banca FGV adora colocar na prova. E olha, é um tema que engana, sabe? Porque quem olha de fora pensa que arquivologia é só guardar papel em pasta. Mas não é isso. O que a FGV quer saber é se o candidato entende que, na verdade, isso é gestão da informação. É sobre transparência, sobre a preservação da memória de uma instituição. É um pilar do Estado, né? E por isso a banca não alivia. A prova não é decoreba, é para entender a lógica. Exato. Então a nossa missão aqui hoje é bem clara, né? Vamos decodificar as regras e, mais importante, tentar antecipar como a FGV pode cobrar cada detalhe. É para transformar a teoria em pontos na prova. Vamos começar a desempacotar isso? Para começar, o caderno do professor Lessa já estabelece a base de tudo, a classificação de documentos. A ideia parece simples, agrupar documentos por características comuns. E a ferramenta para isso, ele aponta, é o plano de classificação. Mas o que é esse plano na prática? Ótima pergunta. Porque aí já mora um conceito-chave. O plano de classificação, ele não é aleatório, não é uma lista de assuntos que alguém inventou do nada. Ele é um espelho da alma da instituição. Ele tem que refletir as funções, as atividades daquele órgão. O exemplo do caderno é perfeito. A classe geral 00 é administração, bem amplo. Dentro dela, a gente afunila para a subclasse 010, que é pessoal. E aí, mais específico ainda, o grupo 011, admissão. Ah, entendi. É como se fosse um sistema de zoom, né? Do mais genérico para o mais específico. Exatamente. E a FGV adora testar essa compreensão da hierarquia. Ela não vai te perguntar o que é um plano. Ela vai apresentar um cenário com, sei lá, um contrato, um relatório de frequência, um edital. E vai perguntar como eles se relacionam nessa estrutura. Quem entende essa lógica do geral para o específico já sai na frente. Certo. Depois de classificar, tem que guardar. O material divide os sistemas de arquivamento em dois grupos, direto e indireto. O direto parece ser o mais óbvio, aquele em que você vai direto na gaveta e acha pelo nome. Isso, como no método alfabético. Simples e intuitivo. Já o indireto Ele precisa de um passo a mais, pelo que eu entendi. precisa de uma ponte, precisa de uma ferramenta de busca. Pensa assim, no método direto, a informação está ali, na própria pasta. No indireto, não. Você precisa consultar um índice, um código, uma lista auxiliar para descobrir onde o documento está. E essa diferença, olha, é crucial. Uma questão clássica da FGV é: qual dos métodos a seguir exige obrigatoriamente o uso de um índice remissivo? A resposta vai estar sempre atrelada ao método indireto, tipo numérico simples. Perfeito, essa dica já vale ouro, então vamos mergulhar nesses métodos. O mais comum, que todo mundo conhece, é o alfabético. O caderno lista umas regras básicas. A primeira, o que manda é o último sobrenome. João da Silva vira Silva João da. Parece fácil? Parece, mas vamos à primeira pegadinha da FGV que o professor Lessa destaca nos flash memos. Em um nome como José Almeida Filho, o impulso de quem está com pressa na prova é procurar por filho. E aí pronto, errou a questão. Filho, neto, júnior são agônimos. Eles não são o sobrenome principal. Eles acompanham o último sobrenome. Então o correto é Almeida Filho José. A FGV adora colocar pai e filho na mesma questão para confundir a ordem. É a maldade estratégica em ação. Ok, anotei. A segunda regra do caderno é sobre os sobrenomes compostos, tipo Castelo Branco. Esses não se separam. Isso, fica um castelo branco. E sobre os artigos e preposições, como de, da. O caderno diz que são ignorados, vão para o final. Exato. Pedro de Lara vira
Lara Pedro D. Mas atenção. A pegadinha aqui é com nomes que parecem ter preposição, mas não tem. Tipo Dávila, não se separa. É como se fosse um sobrenome só, Dávila. Outro ponto clássico, nomes de instituições. Ministério da Educação. Como se arquiva? Imagino que a entrada seja pela palavra mais importante, então, educação. Exatamente. Educação, Ministério da. A regra é buscar o substantivo principal. A FGV pode muito bem colocar Ministério da Educação como alternativa, o que parece lógico, mas está errado. E tem ainda os nomes estrangeiros, né? Espanhóis, que consideram o penúltimo sobrenome, e os asiáticos, que geralmente se arquiva como se escreve. São detalhes que decidem a questão. Assim, gigantesco de processos, tipo prontuários médicos. Organizar milhões de Silva ou João em ordem alfabética deve ser um pesadelo. Imagino que aí entram os números, certo? É exatamente nesse ponto que a lógica numérica se torna essencial. E o caderno apresenta as 3 variantes principais. O numérico simples é o básico, pasta 1, 2, 3. O cronológico também, organiza por data. Mas o que a FGV adora por ser mais complexo e eficiente é o dígito terminal. Ah, esse eu li e achei totalmente contraintuitivo. A gente tem que ler o número do trás para frente em pares? Como assim? Por que isso seria mais eficiente? E essa quebra de lógica que o torna genial. Pensa num arquivo com 100 mil prontuários. Se usarmos o método simples, as pastas mais novas, tipo da 90 mil para cima, vão estar todas no mesmo lugar, lá no final do arquivo. Isso cria um congestionamento. O dígito terminal resolve isso. Ao ler os últimos 2 dígitos primeiro, ele espalha os documentos. O prontuário 124589 não vai ficar perto do 124590. Ele vai para a seção 89, gaveta 45, pasta 12. Ele distribui o fluxo, diminui erros e agiliza o acesso. FGV ama cobrar o porquê das coisas, não só o como. Nossa, agora faz todo sentido. Não é aleatório, é uma solução de logística. E, para fechar esse bloco de métodos, o caderno fala do ideográfico, que organiza por assunto. Ele menciona uma versão alfabética e uma numérica. E aqui a gente fecha o ciclo e conecta com o nosso ponto de partida. O método ideográfico numérico, tipo sistema decimal, é a aplicação prática daquela estrutura do plano de classificação. Aquele sistema de códigos, 100, 110, 111, é a materialização da organização do conhecimento. Vê como tudo se amarra. Brilhante. Uma coisa leva a outra. Agora vamos entrar no tópico que talvez seja o mais denso. A tabela de temporalidade de documentos. O caderno a define como o instrumento que define o ciclo de vida de um documento. Parece que é aqui que se decide quem vive e quem morre no mundo dos arquivos. É exatamente isso. É a lei do descarte. E ela tem 3 pilares que a FGV explora de todas as formas possíveis. Certo. O caderno aponta os prazos de guarda, a destinação final e os responsáveis. Vamos pelo começo. Quem é que tem o poder de criar essa lei do descarte? É uma pessoa só? De forma alguma, e essa é a primeira grande pegadinha. A elaboração da tabela é responsabilidade de uma CPAD, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. E o ponto fundamental que o material destaca é que essa comissão precisa ser multidisciplinar. Não adianta juntar 5 arquivistas. Tem que ter gente da arquivologia, sim, mas também do jurídico, da área de negócio da instituição, até de história. Ah, então a composição da comissão já é uma dica do propósito dela. O jurídico vai dizer o que é preciso guardar por lei, o historiador, o que tem valor histórico. Perfeito. Você pegou o espírito da coisa. A FGV pode criar uma questão com uma comissão incompleta e dizer que a tabela é válida. Não é. E depois de elaborada, ela tem que ser aprovada pela autoridade máxima do órgão e homologada pelo arquivo público. É um processo com várias validações. Entendi. É um processo robusto. E depois que a tabela existe, o descarte é automático? Não. E aí vem o segundo pilar crítico, a publicidade. Para eliminar qualquer documento, é preciso primeiro criar uma listagem de eliminação e publicar essa listagem em edital, no Diário Oficial. Esse edital dá publicidade ao ato, permite que qualquer um se manifeste contra.
A eliminação sem seguir esse rito, sem publicidade, é crime. Uau, isso é muito sério. O que nos leva ao terceiro pilar, a destinação final. O caderno é bem enfático, diz que só existem duas opções. E é aqui que a FGV mais derruba candidatos. A destinação final de um documento é binária. Ou ele vai para a eliminação, ou ele vai para a guarda permanente. Ponto final. A banca vai encher as alternativas com transferência e recolhimento para confundir. Mas olha, transferência é a passagem do arquivo corrente para o intermediário. Recolhimento é do intermediário para o permanente. São etapas, não são a destinação final. E o que define se um documento vai para o lixo ou para a eternidade são os seus valores, certo? O material fala em valor administrativo, fiscal, legal. Isso. Esses são os valores primários, que justificam a guarda enquanto o documento está ativo. Mas o que decide a guarda permanente é o valor secundário, ou seja, o valor histórico, probatório e informativo. É quando o documento transcende a sua função original e vira fonte de pesquisa. E uma vez que um documento é classificado como de valor histórico, o que isso implica? Implica que ele ganha um status especial. Ele se torna inalienável e imprescritível. Inalienável significa que o Estado não pode vender, não pode se desfazer dele. E imprescritível quer dizer que o tempo não extingue o seu valor ou o direito sobre ele. Uma vez permanente, é para sempre. Certo. Passamos por muita teoria densa. Acho que é o momento ideal para uma revisão estratégica. Um resumo de ouro. Vamos fazer uma rodada rápida com os pontos mais importantes, usando os flash memos do professor Lessa. Eu começo. Método alfabético é direto. Numérico simples é indireto, precisa de índice. Boa. Sobrenomes com apóstrofo, tipo de Ávila, não se separam na hora de ordenar. Arquiva-se como Dávila. No método geográfico por estado, a capital vem sempre primeiro, antes das outras cidades em ordem alfabética. O método Variadex usa cores para agilizar a busca. O Soundex se baseia na fonética, no som do nome. Excelente. Que outros pontos-chave focados em pegadinhas você adicionaria a essa revisão relâmpago? Com certeza. Primeiro, a diferença entre classificação e ordenação. Classificar é a análise intelectual do assunto. Ordenar é a ação física de guardar. A classificação vem sempre antes. Ótimo ponto. Qual o segundo? O prazo de guarda no arquivo intermediário não é obrigatório para tudo. Um documento pode ir do corrente direto para a eliminação se a tabela permitir. A passagem pelo intermediário não é forçada. E um terceiro para fechar. O conceito de pasta miscelânea. É aquela pasta no final de cada letra do arquivo para guardar documentos de vários correspondentes com pouco volume. É um conceito de racionalização que a FGV pode usar no estudo de caso. Fantástico. Estamos chegando ao final e o professor Lessa fecha o caderno de uma forma muito simbólica com uma citação de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, tempo de guardar e tempo de jogar fora. E essa reflexão é perfeita, porque resume a essência do trabalho. A habilidade de discernir o que é prova, o que é memória e o que é só entulho administrativo. É o que define um bom gestor da informação. Aplicar uma tabela de temporalidade é um ato de eficiência e de responsabilidade com a história. Uma mensagem muito poderosa. Queremos agradecer imensamente ao professor pós-doutor Marcelo Lessa pela elaboração de um material tão rico, tão focado, que foi a base da nossa discussão. E para encerrarmos, fica uma reflexão. Toda a nossa conversa foi sobre documentos físicos, sobre papel. Mas como esses mesmos princípios de avaliação, de temporalidade, de valor histórico se aplicam ao universo digital? Um universo onde o custo de guardar tudo é quase zero e o volume de dados é infinito. O que a nossa era digital está decidindo que tem valor para ser guardado para sempre? E talvez o mais assustador, o que está sendo silenciosamente descartado, perdido para sempre no meio de terabytes de informação. Fica a reflexão.